Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Caroline Barreto, professora de arte, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre três temas quentes que aparecem na prova do Enem. Pois é, a prova do Enem cai arte sim, 5 ou 6 questões, deviando que caiu até 7 questões de arte dentre as 45 de linguagens. E claro, a arte ela aparece também como texto base para uma questão de língua portuguesa ou ainda lá na prova de ciências humanas. Podem aparecer questões que envolvem os conhecimentos artísticos. Mas especificamente nas questões de arte, do componente arte, as 5 ou 6 ou 7 questões que aparecem ali entre as 45 de linguagem, o que o Enem espera que você saiba? O Enem espera avaliar se você gosta de arte? Não. O Enem espera avaliar a sua capacidade de relacionar o conhecimento artístico com a sociedade brasileira ou com a sua vida. No caso da arte contemporânea, esse é um assunto tão importante para a prova do Enem que o nosso material didático do ensino médio vai trazer a arte contemporânea do módulo 1 até o módulo 8, através da seção Conexão Presente. Toda vez que você vê no seu material didático essa seção chamada Conexão Presente, você vai ter ali alguma relação entre o movimento ou o tempo histórico com a arte contemporânea. Lembrando que, diferente da história, que a história contemporânea começa no século XVIII, na arte, a arte contemporânea começa na década de 60. Então, a gente está falando de obras de arte de 1960 para cá. Por exemplo, no módulo 1, que está aqui na tela uma página de exemplo, a gente está falando sobre pré-história, sobre as cavernas, as pinturas das cavernas, os primórdios da música. E lá pelas tantas, no material, a gente vai ter uma conexão presente que se chama Das Cavernas aos Edifícios, relacionando o ato de pintar as cavernas com o ato de grafitar. E esse tipo de relação entre uma questão do passado, uma prática do passado com a arte contemporânea, o Enem adora trazer esse tipo de questão. Então, por isso que o nosso material vai fazer essas relações o tempo todo. Indo adiante, outra questão de arte contemporânea que aparece bastante na prova do Enem são artistas brasileiros de objetos relacionais, que é o caso aí do começo da década de 60, bem no começo da arte contemporânea, que é a prática de trabalho do Elliot Sica e da Lydia Clark, por exemplo. O material didático no módulo 8 dá destaque à trajetória dos dois artistas, e a série Bichos, por exemplo, já apareceu muitas vezes no Enem, que é essa série de esculturas móveis feitas pela Lydia Clark, esperando que o espectador participe da obra, que o espectador manipule a obra. Aqui eles estão questionando o valor de aura artística que a arte tem. Então, vamos pensar na Mona Lisa. A Mona Lisa está dentro do Louvre, atrás de um espaço bem grande de vidro. Ela ainda tem um espaço na frente com uma faixa para você não chegar perto. O vidro é blindado e a gente consegue ver a Mona Lisa, se relacionar com a obra através do olhar, mas a gente não consegue nem chegar muito perto. E ainda tem o vidro blindado na frente. Então, eles questionam o Elliot Sica, a Lydia Clark, entre outros artistas, questionam essa distância que o espectador fica da obra de arte quando a gente só olha para a obra. Então, para eles, a arte ela precisa ser participativa. Então, a gente precisa tocar na obra, mexer, manipular, para que a gente possa estabelecer então essa relação com a obra de arte. E o Enem gosta de trazer esses dois artistas, então dá uma revisada lá, módulo 8. Outra tela que eu trouxe para vocês, que é outra questão que o Enem adora trazer em arte contemporânea, são as novas tecnologias. Então, como que a tecnologia, que é um assunto que o Enem adora, né? As tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs, são um dos principais eixos aí de toda a prova de linguagens. E a prova de arte não fica para trás. Então, essas tecnologias aparecem aqui na obra de arte contemporânea. Então, o material didático lá no módulo 8 questiona, por exemplo, os artistas Hugh Prior, Jamie Wood, durante a pandemia também, como que os artistas fizeram para mostrar seus trabalhos, já que a gente estava em isolamento social. Então, o que mudou depois disso? Então, o material ali no módulo 8 vai falar bastante sobre essas questões. Então, é importante dar uma revisada também. E o melhor jeito de entender as novas tecnologias com a arte contemporânea é ir para as redes sociais. Então, os artistas estão produzindo muito, divulgando muito nas redes sociais, usando o feed do Instagram como uma parede de museu para mostrar suas obras. Tá? Então, é muito legal conhecer os perfis de alguns artistas contemporâneos super bacanas, especialmente brasileiros, hein? O Enem adora trazer arte brasileira. O segundo tema quente que eu gostaria de destacar para vocês são as vanguardas europeias e a relação com o modernismo brasileiro. Aqui é um clássico do Enem.
O Enem vai trazer muitos ismos, né? Cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo, e vai trazer bastante esses questionamentos das superfícies visíveis. Então, se a obra do Elliott Sica, da Lygia Clark, na década de 60, 1960, estava questionando que a gente não pode se relacionar com a arte só pelo olhar, que a gente precisa tocar na obra de arte, uns 40 anos antes, os artistas estavam questionando se a arte precisava continuar sendo uma janela do mundo, porque a fotografia passou a fazer isso. A fotografia passou a mostrar o mundo e a arte, então, pode se libertar dessa função fotográfica e pode falar mais sobre os sentimentos do artista ou como o artista enxerga o mundo. Então, na era da industrial ali, os artistas questionaram muito com o futurismo, por exemplo, a velocidade da transformação da sociedade através das máquinas, no cubismo, as relações da indústria com a formação do ser humano, então esse ser todo fragmentado que o cubismo traz para a gente. O dadaísmo com o valor da mercadoria e da obra de arte, né? Colocando, por exemplo, o urinol como uma obra de arte dentro de um museu, e por aí vai. Então, existem muitas relações possíveis nas vanguardas. Por isso que o Enem dificilmente vai trazer só a obra de arte. Aqui, no caso, ele vai trazer dois textos base. Ele vai trazer a reprodução da obra de arte, ele vai trazer um texto 2, falando sobre como que aquela arte precisa ser lida, né? Porque existem muitas leituras possíveis para as vanguardas. Então, o Enem vai trazer sim um segundo texto base, fiquem tranquilos. Por isso que lá no aulão Enem, que está disponível no YouTube, eu falei bastante e analisei uma questão com vocês sobre esse segundo texto base. Então, ajusta teu binóculo, lê a obra de arte a partir do que o texto 2, que é o texto de palavras, vai estar trazendo para vocês de informações sobre aquela obra. Porque tudo vale, dá para a gente fazer muitas leituras, a arte é subjetiva, então sejam objetivos e prestem muita atenção ao comando da questão e respondam estritamente o que pede o comando da questão, tá? Aqui eu trouxe o mapa que está lá no módulo 7, mostrando esse caminho do início do modernismo no Brasil. Isso é bem importante, o Enem gosta de trazer como que começou, como que chegaram essas vanguardas aqui no Brasil, e o módulo 7 faz isso brilhantemente. Então, dei uma revisada agora na reta final. Aqui está o urinol, que eu acabei de citar como exemplo, né, do dadaísmo, ele influenciou muito aí o início do modernismo no Brasil, tá certo? E, claro, o modernismo não se resume à Semana de Arte Moderna de 1922. O modernismo no Brasil é muito além disso, e a gente tem um legado modernista pelo impulso da Semana de Arte Moderna, com artistas como Portinari, Giorgi, Volpi. Então, o material do módulo 7 também vai trazer esses artistas, e o Pixinguinha na música, por exemplo. A prova do Enem pode pedir alguma questão de música brasileira ou dança brasileira, e geralmente será relacionada à arte afro-brasileira, que é o meu próximo ponto, ou às vanguardas europeias. Falando em arte afro-brasileira, esse é outro tema quente, aparece muito na prova do Enem, e eu gostaria que vocês revisassem lá no módulo 4, o início no final da primeira série, início da segunda série do ensino médio, quando vocês aprenderam sobre as artes africanas. Então a gente teve lá um capítulo especial sobre a cosmovisão africana, que é essa pluralidade diante das manifestações visuais, musicais e corporais da cultura desses povos para o mundo, né? E a gente tem aqui uma sequência de quadrinhos maravilhosa sobre isso, que inclusive o Enem já trouxe outros parecidos nas suas questões, tá bom? Então revisem aqui, deem uma olhada. A prova de ciências humanas também gosta de trazer bastante essa questão da cosmovisão africana através da arte. Outra questão bem importante também é o pensamento de que países colonizadores, né, levaram obras de arte de países colonizados. Então, durante o período colonial, a gente teve milhares de obras de arte saqueadas de países colonizados. A gente tem o caso aqui, por exemplo, que foi devolvido um manto ao Brasil, né, recentemente, um manto de povos originários. A mesma coisa acontece com a arte africana. E pode ter alguma questão sobre isso, ou sobre o manto brasileiro, ou sobre obras de arte africanas. E por último, dentro do tema da arte afro-brasileira, a música da Ludmilla entra na roda e ginga, ginga, né? Interpretada pela Ludmilla, não é a música dela, interpretada por ela. Essa música está ali no material para falar sobre essa relação entre a arte africana e a arte brasileira, trazendo muito a influência da capoeira no Brasil, até ali a Marta no futebol, porque a expressão ginga tem a ver aí com o futebol também. Então, é muito importante dar uma revisada nisso também, lá no módulo 4, para que vocês estejam preparados. Com certeza, eu aposto que terão questões sobre esses 3 temas na prova desse ano, tá bom? Um sucesso na prova para vocês, uma excelente restante de preparação. Estamos há pouco tempo da prova e estamos juntos na missão de aprovar.